sejam bem-vindos ao Conectado com o Olivério. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto bem pertinente que está em todas as redes aí, que o Felca denunciou, né, nas suas redes sociais e veio trazer uma grande repercussão. Algo que se discute há muito tempo, né, a adultização das crianças, um termo que eu falo: "Será que existe? Será que não existe?". Não fui pesquisar ainda, mas eu acho que não, né. Eu estou falando aqui com uma psicóloga muito querida e amiga, que é a Thaís Pimenta. Nós trouxemos ela até aqui para ter esse bate-papo. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Lô. Muito obrigada por aceitar, viu. É uma alegria estar aqui, uma honra, né? Ai, mais uma vez, nós estamos aqui e eu falo que a Thaís, além dela ser psicóloga, então ela tem todo esse campo, né, trabalha as constelações, física quântica. E isso é importante porque a gente consegue entender os assuntos de vários prismas, né, Sim. num contexto geral. Então eu agradeço a sua presença, espero que esse assunto, né, que está em alta, por que falar sobre esse assunto? Na verdade, a gente queria trazer um pouquinho a reflexão e entender o que significa isso, porque as pessoas colocam tudo no mesmo pacote. É claro que uma coisa leva a outra, mas entender esses termos separadamente, né? Sim. Esse assunto. Então, na verdade, eu queria perguntar para você, com que referência, o que, que é adultização, o termo utilizado, né? O que, que ele se refere no contexto da palavra? Então, é um termo novo, criado aqui, é social histórico, criado aqui com base na nossa atualidade, e ele tem uma referência sobre o adultecer, ou seja, pular etapas, né, da criança, tirar ela do local do desenvolvimento dela normal, que está de acordo com a sua faixa etária, e trazer algo que não é da estrutura dela. Então, adultizar, né? Então, é um termo que Certo. foi criado, ele não tem nenhuma nomenclatura aqui científica, não na atualidade, nesse momento, mas é muito utilizado e é um termo extremamente necessário, um tema, né, para a gente poder falar e olhar como pais, Sim. educadores, profissionais, sociedade, o quanto é importante a gente olhar e falar sobre esse tema. E o que que significa quando a gente está adultizando uma criança aí, em relação às mídias, né, porque muito se fala da exposição nas mídias, Sim. em relação a isso. Mas eu acho que é num geral, né, a forma que a criança sai de casa vestida, a forma que a criança se comporta, e o que que significa isso num contexto? Assim, adultizar é a forma que você está expondo essa criança para o mundo, nos conceitos, assim, simplificados, geral. Então vamos lá. Partindo de uma base, é você dar uma autonomia, confunde-se autonomia com adultização. Então, por exemplo, a criança, ela não tem a capacidade de discernimento sobre certo e errado, padrões de Uhum. comportamentos. A gente falando aqui da primeira infância. Então, eles vão querer fazer aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. Então, ouve uma música, não tem consciência da letra e do estímulo que essa música traz. Então, junto com esse termo, a gente também tem questões ligadas à erotização, questões Uhum. ligadas ao desenvolvimento precoce da sexualidade. E isso é que a gente precisa tomar cuidado, entendeu? Como que a gente deixa, a gente enquanto pais, né, eu falo nesse termo geral, nós precisamos observar. Então, cabe aos pais observar não somente os limites ligados à autonomia, vestimenta, redes sociais, conexão com telas, tudo isso, a criança não tem essa capacidade de discernir e o que ela quer, prazer, então é estímulo e recompensa. Assim funciona o nosso cérebro, inclusive do adulto. Só que a criança ela não tem a capacidade de discernir e deixar, não, eu vou te dar autonomia, você vai ficar esse período assim e você vai fazer. Não.
A criança não pode, então somos nós que temos que nos responsabilizar. Hoje em dia a gente tem aplicativos, a gente tem De bloqueio, né? de bloqueio, de limites. Eu tenho isso com o meu filho de 12 anos. A gente precisa estar atento o tempo todo. E aí eu brinco que criança não trabalha, criança dá trabalho. E é um papel nosso olhar e se responsabilizar por isso. E eu queria te fazer uma pergunta, Thaís. Quando a gente fala nesse contexto, né, da música, por exemplo, a criança ela não tem noção daquilo que ela está cantando ou que ela está ouvindo, mas isso é trabalhado no subconsciente da criança. Ele vai formando uma informação ali, né? E gerando um estímulo, talvez até sexual, na cabeça dessa criança. Você acredita nisso? Porque muitos se Sim. falam da música, né, em si. A gravidade de você ouvir uma música, que ela é trabalhada justamente para esse efeito. Esse superestímulo, né. Eu vou dar uma É. explicação para que a gente possa ver o ser humano e a criança como um celular. Então você imagina, quando a gente tem um pensamento, a gente emite uma onda elétrica igual a do rádio, a gente não vê, mas tem uma onda elétrica. Sim. Quando a gente tem um sentimento, a gente emite uma mesma onda, porém magnética. Então nós temos ao nosso entorno um campo eletromagnético. Uhum. E aí, você imagine que uma criança, um campo eletromagnético vulnerável, e ela começa a fazer coisas que ela começa a ouvir uma música, o cérebro dela quer o quê? Ele quer prazer, é gostoso, é dançar, mas o tipo de batida e o tipo de música vai estimulando ações e comportamentos, movimentos erotizados que não são condizentes com aquela faixa Sim. etária, com aquele momento de desenvolvimento. E aí, se tem contato com outros tipos de exposições de seres humanos, de pessoas, de grupos, aquela criança ela fica vulnerável. Então, se a gente protege os equipamentos eletrônicos, imagine um ser humano a Sim. estar exposto a tamanhos estímulos. Então, a superestimulação acaba acarretando um desenvolvimento da sexualização precoce. E quais são as consequências disso? Ansiedade, terror noturno, sono agitado, medos infundados, inclusive comportamentos das crianças ligados ao consumo. A criança tem uma necessidade de consumir. Ah, eu tenho isso. Não, eu quero, sempre quer mais. E acaba gerando o quê? Um vazio para buscar uma saciação. Então, Sim. olha o conjunto de ações que isso circunda e que isso envolve. E que nós precisamos prestar atenção. E engraçado que isso, né? Eu acredito muito que isso gera, por exemplo, hoje aquilo que você não tratou e foi ficando, no futuro, essa criança como um adulto, ela vai se sentir abusada, entende o que eu quero, onde eu quero Sim, chegar? Ela vai se sentir abusada de alguma forma, porque ela tem essa conexão lá no subconsciente dela da infância que foi corrompido. É isso? Poderia se dizer, de uma certa forma, que podemos. pode acontecer? Eu acho que faz total sentido com base na psicologia, na neurociência, no desenvolvimento humano, Sim, porque é como se você furtasse ali da criança, eh, o poder do desenvolvimento natural. Então, adultizar é colocar em situações crianças com para decidir. Por exemplo, você pode dar opções, até falando sobre alimentação. Olha, vai uhum, comer arroz e feijão ou vamos comer um macarrão? Mas está dentro desse limite. Ah, eu não quero nada disso. Eu quero, sei lá, eu quero uma feijoada, né? Então, assim, a criança tem capacidade de discernir? Você pode só fazer o que você quer? Não. não. Então, a rotina traz segurança, os limites trazem segurança para a criança. E entrando propriamente no que você está falando, desse estímulos que podem ficar, então, situações que a criança não teve limite, que ela não foi orientada e que ela foi superestimulada, isso é sim como um abuso. Isso vai
abrir espaço no seu sistema nervoso central para criar ruídos. Eu não dei o exemplo do campo Sim, eletromagnético. Então, você imagina que a gente está falando e a gente aumenta um som muito alto, acaba ficando aquele som estridente, aqueles ruídos. Assim são algumas informações no cérebro da criança, ela não consegue discernir. E aí ficam crianças extremamente ansiosas, chorosas, irritadiças. Hoje a gente já tem comprovado que o superestímulo das telas ocasiona sensações como um vício. E o quanto a gente precisa tirar isso, mas não é só tirar, não é punir, é a gente colocar atividades, uhum. práticas esportivas. Agora está muito em alta a gente falar sobre o pintar, sobre o escrever, colocar as crianças para desenvolverem também a criatividade. O pessoal diz assim: "Ah, é uma cocaína digital", né. O que que acontece? Eu acho que é até pior, porque você vê muitas vezes que a criança, né, os adolescentes, eles estão todo momento com esse celular na mão e a todo Sim, momento olhando. Quando você tira, agora com essa regra, né, não poder do celular na escola, eles ficam desesperados para pegar o celular. É uma coisa absurda. Então eu acho que é até pior, né, porque é uma coisa que você está na palma da sua mão. Você anda para qualquer lugar com isso. E o sim, hábito, eu estava até conversando com as crianças, eu falei: "Então, a gente cria um hábito", por exemplo, eu trabalho com isso, então toda hora eu tenho que olhar a mensagem. Só que um dia eu falei assim: "Eu não posso fazer isso", eu conversando com eles, eu tenho que aprender a não depender disso e aprender a não olhar o celular toda hora, porque isso é um vício, isso faz mal pra gente. sim. Então, você começa a olhar isso, você esquece de olhar tudo em volta, você não tem mais diálogo, você não consegue mais enxergar as pessoas, você não olha nem para o dia, É né. É verdade. absurdo os tempos que a gente está vivendo, né. As pessoas Sim. andam o tempo todo com a cabeça para baixo olhando aqui, Condicionadas, né, condicionada. assim. E o eletromagnetismo do celular acaba trazendo esse estímulo e recompensa muito forte, só que aí a gente precisa o quê? De se desensibilizar. Imagine a criança, então o Uhum. adultizar é dar uma autonomia que a criança não tem capacidade nem discernimento de ter. E a gente precisa, o óbvio tem que ser dito, a gente tem que pôr limites, tem que ter uma criança segura é uma criança com rotina, uma criança com limites. E aí a gente fala um pouco desse negócio da rede social, né, esse controle. Quando se fala, por exemplo, adultizar, as crianças fazendo vídeo, porque hoje todo mundo procura monetizar, né. Verdade. Agora tudo virou monetização. Algoritmo, né. Exatamente, agora é tudo rede social e você ganha dinheiro através sem precisar fazer nada. Não precisa estudar, não precisa fazer nada. Vai na rede social, no TikTok você vai ganhar dinheiro. Fazendo qualquer coisa, porque as pessoas querem ver qualquer coisa, né. Sim, E aí o que que acontece? Isso começa a girar, uma coisa em cadeia, né, que as crianças todo mundo quer fazer e acaba usando-se, a gente viu muito, eu vi muitas reportagens que os adultos acabam colocando essas crianças em alguns lugares aí distantes daqui, né, onde as pessoas têm um poder aquisitivo menor e colocando essas crianças para fazer exposição. Mas de que forma que você está expondo essa criança, né? sim. Os riscos, E as os riscos? consequências, né, que isso traz. É, porque é aquela coisa em cadeia, né? Você está adultizando. E só adultizar não é um resumo. Tem coisas que vêm a mais por aí. Você está expondo essa criança a um risco de alguém gostar e querer pegar o seu filho, né? Sim, Um você está adulto deixando vulnerável. E vulnerável. por isso que a gente, os pais têm que ter esse controle, tem que se preocupar, tem que investigar, tem que colocar aplicativo, tem que dar limites. Só que aí a gente está num momento, o que que acontece? Os pais sobrecarregados, o ritmo de trabalho e de vida, ele está mais acelerado, inclusive com a chegada da internet, assim, essa potencialização tudo acontece ao mesmo tempo, a gente quer se atualizar, só que o nosso cérebro ele não dá conta. Se o adulto fica super estimulado, cansado, até uma questão importante da gente falar,
a valorização do cansaço. A gente fala com as pessoas: "Nossa, eu estou muito cansado, eu estou muito Sempre. cansado", assim, virou um padrão coletivo e isso é como se fosse um troféu. E o que que a gente está fazendo? E às vezes a gente está cansado o quê? De um excesso de informação, um Sim. excesso de telas, excesso de estímulos. E as crianças, que a gente está vendo muitas crianças com enxaqueca, crianças irritadiças, crianças tendo crises de ansiedade. Isso são consequências de uma É normalização isso que eu ia te perguntar. dos excessos de telas, de estímulos e tudo E mais. existe aí essa normalização, né, generalizada. Todo Verdade. mundo achando que tudo tá normal e tudo tá bem e vai rolando um dia após o outro e a hora que vê, o negócio saiu de controle, né. Sim. E aqui eu queria perguntar um pouquinho para vocês, a gente já falou um pouquinho dos riscos psicológicos, né, mas eu queria que você entrasse um pouco mais dos riscos psicológicos dessa criança estar expostas, né, na mídia e no dia a dia. Porque eu acho que isso é muito importante, que os pais tenham uma atenção voltada para isso, porque existe uma exposição e a gente na correria ou na inocência, muitas vezes na inocência, a gente não sabe que aquele risco é real, porque a gente está tão fechado naquele, porque você está gravando lá da sua casa, Sim. né? Então você está muito fechado ali naquele ambiente, achando que essa exposição não tem problema nenhum, não tem a sensação real desse, entendeu? Desse Sim. peso, desse problema. É engraçado isso. Como que essas pessoas, elas podem prevenir isso, né? Qual que é o risco psicológico que essa criança pode correr, ela sendo exposta a tudo isso? Então, primeiro que a gente entra no primeiro campo sobre fantasia e realidade, o campo da ilusão. Porque a internet é um universo paralelo, as mídias sociais é um universo paralelo. Então, você tem lá não sei quantos mil seguidores. E aí, ao mesmo tempo que tem não sei quantos mil seguidores, que eles estão buscando ali? Atenção, estão buscando algo a serem vistos e estão no mesmo ambiente, às vezes, que outros familiares e as pessoas não se veem, não conversam. O risco de se criar transtornos e se potencializar transtornos psicológicos, comportamentais é altíssimo, porque fantasia e realidade totalmente distorcido. Ai, porque eu tenho muitos seguidores. E aí chega aqui, eu não tenho uma conversa de reflexão, um bom dia, como você tá bem, não tá? Porque os pais estão, às vezes, ou os familiares ali, estão intertidos num mundo interno e achando que está seguro, né? Não, porque eu tô aqui dentro de um Dentro. espaço É. físico que também não é real, porque como nós nos relacionamos pelas redes sociais. Então, assim, a estruturação ela é mais, o buraco é mais embaixo, né? A estruturação ela é maior. A gente precisa tirar algumas camadas para a gente ter essa compreensão, entendeu? Entendi. Então, ai, dinheiro fácil. Hoje está comum, assim, 18, 19 anos, aí jovens faturando muito dinheiro, tá? Mas e com base? E se você parar agora, qual é a sua base de construção para o futuro? Uhum. De estudo. Ah, não, eu faço uma campanha, tal, mas e quando mudar? O que que você tem de estruturação? O que que tem de solidez? Entende? E é isso que as crianças veem. Ah, eu também quero ser youtuber, eu também quero falar de jogos, quero dançar, porque eu quero ganhar, eu quero ser recompensado e ser visto. Então a gente tem aí por trás assim um padrão, uma necessidade, necessidades básicas não atendidas de cuidado, de atenção, de monitoramentos simples, mas que fazem toda a diferença. Isso é muito sério, né? Quando você tá falando e a gente para pensar, é muito sério. Sim, É uma ausência, né, de tudo. sim. Gera meio que um vazio, né? Substituição, né? Sim, A máquina substituindo aí aquilo que o papel que a família deveria estar fazendo, né? E você então fica exposto à rede social que ela está suprindo aquele vazio que na verdade não tá, né?
Sim, e a criança ela aprende no brincar, ela aprende na Sim. vivência, na interação. Então, se é normalizado que eu ficar na tela, eu ficar fazendo danças erotizadas ou sexualizadas, porque a criança ela não tem dimensão do seu desenvolvimento corporal. Uhum. E a sexualidade é interessante a gente falar, ela vem desde o nascimento, quando a criança começa a se perceber sobre no toque, o corpo, se olhar. Isso é o desenvolvimento da sexualidade, diferente do ato sexual. Sim, sim. A criança, ela não tem maldade, ela não tem malícia, mas adultos, jovens adultos já têm. Então, se você deixa uma criança exposta, dançando ou com super estímulo, dessa adultização, vamos dizer assim, você coloca como se você abrisse o seu Wi-Fi e deixasse aberto para qualquer pessoa adentrar e poder corromper as suas redes. Imagine aquele cérebro que está em formação. Também é importante a gente falar sobre os limites do toque com as crianças. Às vezes, coisas simples, por exemplo, a criança não quer ir lá dar um beijo num tio, num tio, num avô, numa avó. E aí os pais brigam, não, você tem que dar um beijo, senão ele vai ficar triste. O que você está falando com isso? Você está corrompendo. Nossa, eu tenho que fazer algo que eu não quero para eu poder agradar, né? Isso é sério, porque aí na hora que acontecer ela não vai entender Então, que as não, né? pessoas as pessoas estão sorrindo, estão achando graça, mas o que que tem por trás disso? Então, é Uhum. desde pequenininho que a gente vai ensinando sobre os limites, a proteção, o autocuidado, a percepção corporal, dos sentidos. É uma coisa interligada. O que você falou aqui no começo, né? As coisas elas vão se interconectando, entendeu? Uhum. Então, deixar a criança ter uma autonomia que o cérebro não está preparada, que ela não tem condições, é um ato gravíssimo de. Na verdade, seria uma coisa bem simples, né, Thaís? É Sim, deixar a criança viver, reaprender a viver sim, cada etapa, né? É você voltar lá atrás. O que eu fazia quando eu tinha 2 anos? O que eu fazia quando eu tinha 3 anos? E por aí vai. É voltar a fazer as coisas de criança. Porque muitas vezes, no tempo sim, que nós vivemos, as pessoas habituaram tanto com esse negócio de tela e jogo, não sei o que, tudo digital, que elas esqueceram o comportamento, como que a criança deve se comportar em determinada idade, com o que ela vai brincar, o que ela deve sim, fazer. Então, é reaprender isso e trazer a sim, criança para esse mundo que é tão mágico e importante, né? Eu vou sim. dar um exemplo. Eu saí que nem doida, porque eu queria fazer um chá das princesas na escola dos príncipes, né, para as crianças do fundamental e infantil, e eu fui procurar xícara. Sabe aquela xicrinha que a gente usava? Com pires, Sei, colherzinha? aham. Menina, eu rodei 3 lojas, não achei. Aí eu perguntei para a moça, eu falei: "Gente, vocês não trabalham mais?" Falou: "Não tem saída mais, as crianças estão optando por outras coisas e essas coisas estão deixando de existir". Olha só. Olha isso, tem coisa que você daqui a pouco você vai procurar na prateleira, não tem, não estão fazendo mais, porque as crianças não brincam mais, né. Diminuiu isso, você vê que essas brincadeiras que a gente fazia, né. E como é gostoso, né, a gente trazer, às vezes eu pego o meu filho pequeno de 12 anos, olha, uma peteca, olha aqui o que é uma peteca. Nossa, que É. gostoso, eu não sabia que é como pequenas atividades físicas, jogos, eu gosto de brincar com ele, estimular e faço essas atividades simples e que fazem toda a diferença. E eu vou te falar uma coisa, Thaís. Jogos Eu de sei que tabuleiro, tá? eu vou ser um pouco, né, eu falo muito isso pra Júlia. Eu falo: "Ser mãe dá trabalho, Sim, ter filho é trabalho". Você vai ter que ter disponibilidade e o trabalho de educar e o trabalho de estar presente. sim, Brincar, o momento de brincar, o momento de estar fazendo um trabalho de escola, participar dessa vida dele. Então, assim, dá trabalho. Então, antes sim, de você ter um filho, você tem que pensar: eu quero ter esse trabalho de ter que dedicar uma parte do meu tempo entre o meu trabalho, a casa e o meu filho? É a pergunta que a gente tem que fazer. Porque a sim. gente ter o filho e não ter esse tempo com ele e deixar muitas vezes ele rodando aqui no À celular, mercê, né? à mercê do celular, o que que vai acontecer?
O mundo vai criar para nós e não a gente. Então, assim, certamente a gente vai criar aí sequelas, valores que não são nossos, né? Sim. Porque é complicado. Eu sempre fui muito preocupada com isso, dos meus filhos viverem situações fora da idade deles. Eu acho que é muito complicado, é muito prejudicial, né? Isso é consciência, né, Lu? Consciência do papel do pai, ter essa responsabilidade. Sim. Você já acompanhou algum caso clínico que já foi para você, né, fazer, eu não sei se você atende crianças, né? Não, eu atendo Não? jovem adultos e famílias. E teve algum caso assim relacionado a vício digital ou alguma coisa relacionada? Então, o que eu poderia aqui trazer, até para a gente ver como até um conceito coletivo de o termo, né, adultizar, assim, a gente tem um ator aí americano, o Macaulay Culkin, que fez Ah, aquele sim. filme lá, Esqueceram Sim. de Mim. Se você for pesquisar um pouquinho sobre a história dele como adulto, ele desenvolveu alguns tipos de transtornos, de depressão, de dificuldade, devido a ele precocemente ser exposto à autonomia, responsabilidades que não condiziam com o seu desenvolvimento, com a sua idade. E aí hoje, como adulto, as consequências que isso tem, e aí ele não é mais engraçadinho, não é mais bonitinho, agora é um Uhum. adulto. Como que ele lida com isso? Como que esse cérebro ficou e quais são as consequências disso? Então é um caso coletivo que eu acho que dá para todo mundo olhar e se perceber, entendeu? Como lida? As crianças, a gente também poderia falar aqui sobre a frustração. Os pais não querem frustrar as crianças. Ai, mas se eu não fizer do jeito que quer, ele vai chorar, ele não vai. Criança não trabalha, criança dá trabalho. E nós, enquanto pais, cuidadores, responsáveis, a gente tem que ter essa conscientização. Ele está precisando o quê? De limites. E às vezes eu, enquanto psicóloga, brinco, ai, mas vai chorar. Eu falei, chorar é igual vomitar, ninguém quer, mas depois que você vomita, você fica aliviado. E pode chorar e tá tudo bem. O choro, ele é uma expressão. Vai doer. Eu sempre falava Sim. isso pro Marco. Vai doer, mas ele vai ter que chorar para entender, porque senão depois ele não vai entender. Isso Os vai se próprios agravar. limites, né? Exatamente. E o que que acontece? Meu pai dizia: a criança necessita do não. Ele precisa dessa palavra não para ele Sim. entender os limites. Se ele não tiver o não, nunca na vida é tudo, ai, eu não vou frustrar, ai, eu vou fazer, ai, eu vou dar, ai, vou negociar, né? Sim. Acabou, gente. Desculpa. Ele não vai saber viver a vida, entendeu? Ele vai sair aí pela vida e achar que o mundo tem que ser do jeito que ele quer e ele não vai poder nunca se frustrar na vida, né? Quando ele estiver lá Verdade. de frente com o chefe, se ele tiver um chefe, ele vai querer mandar no chefe. Ele não vai saber ouvir uma crítica. É o que a gente vê, né, por aí. Verdade. Então, assim, nós temos frustrações todos os dias, a gente passa por vários tipos de frustrações. E por que que as crianças não podem, né? Uhum. E, claro, aqui eu não estou falando de punição, eu estou falando de Sim. orientação, eu estou falando de limites. Experimenta, faça um experimento aí na sua casa com seu filho pequeno, adolescente. Coloque aí um limite. Olha, vamos fazer um dia de detox, um dia sem telas. No primeiro momento, ele vai chiar, vai ficar Va- nervoso, mas depois perceba o efeito de equilíbrio, de bem-estar e até mesmo de atenção. Quando nós estamos o tempo todo ligados num aparelho celular, a nossa atenção ela fica desfocada. A gente quer fazer muitas coisas e não consegue. O cérebro ele não dá Eu conta. dou um exemplo do Marquinho. Às vezes ele tá tão focado ali, ele faz um jogo que é de personagem, que você tem Sim. que, né? E ele fica tão focado nesse jogo e numa ansiedade tão grande. E, sabe, você vê a ansiedade, ele chega a transpirar. O que que eu faço? Marquinho acabou. Uma semana sem celular e sem computador. O que que acontece? Na hora ele chia, briga, tal, ele muda da água para o vinho no comportamento. É nítido. E eu fico pensando, olha como isso trabalha
a ansiedade, eles ficam Sim. super ansiosos, agitados, Porque é o excesso, né, sabe? de estímulo. É, O meu filho caçula, também de 12 anos, eu faço isso, eu tiro, no primeiro momento ele reclama e fica é. emburrado, daqui a pouco: "Nossa, mamãe, não é que foi bom? Nossa, que gostoso, olha, a gente fez outras atividades". As crianças precisam aprender a ter tempo ocioso, a gente vê crianças, jovens: "Não, aí eu não vou fazer nada". É, o que que eu vou fazer agora sem celular? Não tem nada para eu fazer. E tudo bem, né. O que é não fazer nada? Você não pode sentar, nem ver uma televisão, não fazer uma atividade, ficar com você mesmo. Por que que tem que ter? O como que a gente está normalizando ter muitas ocupações, muitas tarefas. Uhum. Isso também é uma questão para a gente falar, o excesso de responsabilidades também não compete ali à criança, a gente vai ter o quê? Que dosar, Sim. né. Então, muitas tarefas também deixam as crianças estressadas, também é uma adultização. Eu acho que tem que dosar tudo, né? Tudo é uma questão de dosagem. Eu acho que é um Sim, trabalho em equipe. Enquanto as pessoas não souberem trabalhar isso em equipe, eu acho que não, porque o desenvolvimento de uma criança é em casa e sim, escola, porque ele passa o maior tempo com a gente. sim, Então, se a gente não souber dosar e trabalhar isso em conjunto, não sim, flui. Como que vai fluir, entende? Em sim. casa ele vai ter um conceito, ele chega na escola tem outro, ele fica perdido lá. Qual que eu vou seguir? Entende? E é muito comum, assim, a escola traz regras, traz Sim, sim. direcionamento, e você vê que o quanto hoje em dia está difícil, as crianças Difícil. não querem seguir Não. regras. E alguns responsáveis também, não veem o contexto geral da sua responsabilidade. Espera aí, a gente tem que eu preciso parar um tempo, eu preciso psicoeducar o meu filho, eu preciso ouvir qual é a necessidade que ele está tendo. Uhum. Então, uma criança que está quebrando muitas regras, que vem tendo comportamentos aí para, chamar a atenção ou que não a gente não está compreendendo, ela está falando algo, ela está gritando através do seu comportamento uma necessidade não atendida. E aí a gente entra em contextos das estruturas familiares, né, o Uhum. quanto isso também é delicado e ao mesmo tempo também necessário a gente falar. A gente olhar e discutirmos isso enquanto sociedade, enquanto pais, educadores. Isso é importante. Eu acho que a gente ter esse olhar macro, né? Porque Sim, você analisar também cada indivíduo individualmente, né? Com a criança individualmente, é necessário. Esse olhar individualizado, porque cada um passa por um processo, né? sim, Cada um tem uma educação, cada um então, a hora que você junta na escola, é cada um de de uma forma, de né. uma forma. Imagine a gente tem a imagem de vários Wi-Fis ali se conectando, né, Mas então ali é num campo e eles vão ali para absorver, mas eles também têm muito a trazer, exato. né. É, Então, o quanto é importante a gente ter essa conexão juntos para nos autorresponsabilizarmos enquanto pais e sim, educadores sim, também, importante. né. E eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né, quando a gente fala da adultização, que risco isso traz para bullying, abusos ou explorações? Para a gente bater um pouquinho nessa tecla. É uma criança que ela tem essa, né, ela já tem essa, como que posso falar? Esse hábito, né, de se expor, tal, nã-nã. Que isso pode trazer de risco para ela dentro de bullying, dessa parte toda desse convívio, né, social, por exemplo, dentro de uma escola, Sim. né? Isso é muito interessante a sua pergunta e é como se você deixasse uma porta aberta de madrugada. Alguém dorme com a porta aberta, o Jamais. portão aberto? Não. E por que que a gente vai deixar a criança exposta? A criança, eh, ela só está dançando ou ela está assim, o quanto também tem um super estímulo de expressões, né, às vezes criança muito pequenininha, falando coisas, conceitos que nem tem a ver com aquela faixa etária, com aquele Uhum. momento. "Ai, mas é bonitinho". Mas será que vai ser bonitinho daqui a um período? Não, não é bacana. Então isso abre espaço para o bullying, abre espaço para vulnerabilidade de
Pedofilia, a gente está falando de abusos, de violências, é uma série de coisas que isso fica, exposto, entendeu? É, por isso que a gente falou que é uma corrente, né? Uma coisa vai levando a Sim, outra. sim, E ao longo prazo, ela é forçada, a gente já falou sobre isso, e a gente bate bem nessa tecla, que ela é forçada a queimar etapas da infância, né? Como os pais podem direcionar o que é um desenvolvimento saudável na sua forma de pensar? Aqui eu falei da forma que eu uhum, imagino, mas eu queria saber sobre você. uhum. O que você poderia dizer aos pais numa forma adequada de educar essa criança, falando dessas fases? Sim. É interessante a gente falar quando a gente fala de pais, famílias, a gente fala de culturas, a gente Sim, fala de valores, e é importante a gente respeitar as particularidades de cada cultura, de cada família, mas é importante ter um canal de comunicação aberto, de escuta, de percepção da necessidade ali do filho. Eu tenho 2 filhos, e cada um tem uma maneira diferente. O mais velho tinha uma necessidade de orientação, de acompanhamento mais tranquilo. O mais novo, apesar de ter mais atenção, eu brinco que são 2 filhos únicos, né, uhum. um tem 25, outro tem Olha, 12, não né. sabia que você tinha de vinte e Sim, cinco já. são 2 faixas etárias bem, diferentes. E aí eu vejo no desenvolvimento, a gente está falando de períodos, assim, diferentes, mas as necessidades. Então não tem uma fórmula, né, pronta. Eu brinco falando sobre maternidade, paternidade, nasce o filho, já nasce a culpa, né, porque: Uhum. "Ah, eu queria fazer isso, eu quero fazer aquilo", e não tem um manual, não tem assim: "Olha, a Bíblia dos pais, olha, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado". Nós vamos descobrindo é na vivência, no dia a dia, mas a gente tem o quê? Conceitos, né. Então, Uhum. uma criança com rotina é uma criança que ela tem segurança. Uma família que se ouve, que conversa, é uma família que vai ter um desenvolvimento minimamente saudável. Então não é uma regra. Talvez tem famílias, olha, se a gente não sentar junto e todo mundo comer na mesa, parece que faltou algo. Tem outras famílias que não, olha, a gente vai fazer uma atividade juntos, a gente vai jogar baralho, a gente vai jogar dominó, a gente vai cantar juntos. Então, cada família tem uma maneira e a gente precisa perceber quais são as necessidades, quais são os valores e o que a gente precisa ali colocar. O que são valores inegociáveis? Então, atividade escolar, atividade, pequenas tarefas. Então, assim, a gente vai vendo o desenvolvimento da criança. Então, assim, a gente vai dando microautonomia para ela de acordo com o seu desenvolvimento. Então, o meu tem 12 anos, então, ele leva o lixo, então tem dias lá, ó, tá lá no painel lá dele das atividades. Vai levar o lixo, vai arrumar o seu quarto, tem o horário de estudar. Ah, mas ele tem essa autonomia supervisionada, porque, ó, não, vou lá e vou ver, vou lá e vou estar em cima, vamos conversar. Se não funcionou, não deu certo, o que a gente pode fazer? Entende? Então é uma construção que a gente vai fazendo juntos, entendeu? É muito importante, né? O diálogo é a base, Sim, né? Aqui a gente já falou, né? Quais práticas simples as famílias podem adotar para preservar a infância dos filhos. Quando fala em práticas simples, a gente fala em faixas etárias, para ela vivenciar essas etapas, entende? Não sim, num conceito cultural dentro da família, mas num conceito respeitando a base da idade da criança. Então, por exemplo, crianças de 1 ano a 5 anos, elas devem fazer atividade X para ela não ser exposta nessa situação, sabe? Como que essa criança ela deve ser? O que deve ser introduzido para essa criança em determinada idade? sim. Bom, vamos lá. A gente falando a primeira faixa etária, né? É. 0 a 2 anos. A criança ela está conhecendo o mundo e ela vê pelo olhar da mãe, do responsável. Então, quando alguém fala assim para ela, olha, ela está sorrindo, ela está feliz, ela está se percebendo, ela não sabe que ela é um ser individualizado. Ela ainda
tem, uma interligação total com a mãe. A partir dos 3 anos, a criança começa a desenvolver uma interação, uma autonomia, com o mundo. Então, é necessário a gente estar ali atento, perceber. Então, tem a rotina do sono, tem a rotina de atividades. Não podemos ter um super estímulo, então a gente precisa tomar esse cuidado. Ai, às vezes é bonitinho, olha só o que ela está falando, ela não quer. Hoje ela não quer fazer tal atividade. A criança tem essa autonomia, ela já tem esse discernimento. Opa, vamos parar e vamos perceber quais são os limites que a gente vai tendo ali. A partir dos 5 anos, ela começa já a entrar na parte da alfabetização. Então, já tem ali um mundo que ela vai vivenciando, explorando com outras crianças. Qual é o lugar dela? Qual é o lugar do outro? As regras aqui da minha casa são umas, da casa do meu amiguinho são outras, eu respeito. Como que eu lido com isso? E como que é lidar com essas diferenças? Entendeu? Dos 7 aos 10 anos, então a criança está se alfabetizando, está lá na escola, está lá interagindo, ela começa a mesclar. Então, a estrutura que ela traz de casa e o que ela está aprendendo ali na escola, quem mora em condomínios com as crianças do condomínio, as diferenças de formas de se relacionar, as novas formas familiares. E como é? Então, tudo a gente pode ir conversando e a gente vai orientando. Uma coisa que eu acho muito importante, inclusive o psiquiatra Samitiba, ele fala, e que eu vejo isso muito nos pais, e eu me percebo enquanto mãe, é falar das vulnerabilidades para os nossos filhos. Às vezes, assim, olha, filho, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansada, e isso não tem nada a ver com você. É só um dia que a mamãe está mais cansada, ok? Então, conversar, comunicar, porque a criança no mundo da fantasia dela, ela acha, poxa, minha mãe não está bem, é algo que eu fiz, ou eu preciso cuidar, eu preciso salvar. A criança se emaranha no mundo dos adultos muito fácil. E aí a gente precisa o quê? Ter essa percepção e deixar a criança no lugar de criança. Então, Porque acho senão que ela isso... quer assumir a responsabilidade da dor da mãe, da dor do pai. Só para ele tá Exatamente. coisa. É engraçado isso, porque a Júlia, falando, voltou um filme. A Júlia queria assumir a responsabilidade de ser mãe do Marquinho, porque quando eu tive o Marquinho, ela tinha 15. E ela queria, não, e queria ficar brava comigo porque eu chamava atenção ou porque eu repreendia. E ela queria fazer o papel. Aí um dia eu peguei ela e falei, Júlia, o Marquinho, ele não é sua responsabilidade. Aí eu tive que explicar para Deixar ela. claro, né? Tive que Sim. deixar claro, porque ela estava vivendo as dores como se fosse filho dela. Ela estava assumindo o meu papel com Sim, 15 anos. E aquela carga emocional nela, né? sim. Já pensou a carga emocional de todo esse processo? Ah, tô lembrando uma coisa aqui que você falou que ia falar. A gente falou que ia falar sobre esse processo todo, né? Da adultização na física quântica, que você falou que ia explicar um pouquinho o que acontece, né? Sim, sim. Então, assim, a gente vai falar do campo eletromagnético que tem. Então, o pensar e o sentir, a gente tem esse campo eletromagnético que vai se relacionando. Então, você imagine numa casa, as crianças, elas fazem o download da onde? Dos pais, daquele ambiente. Então, Uhum. coisas que não são faladas, coisas que não são ditas, mas que são sentidas, a criança é igual uma esponjinha, ela vai fazer o quê? Esse download. E ela pode ficar o quê? Vulnerável, pode desenvolver algum tipo de ansiedade, de medos. E aí, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente fala, quando a gente dá nome, olha, isso aqui que você está sentindo nesse momento, você está com raiva porque você não vai poder utilizar o celular nesse momento. E a raiva, ela é um sentimento. E a raiva, ela pode ser, você pode queimar essa raiva, você pode observar e você vai sentir. Não dá pra gente ignorar ela. Porque é igual a gente pegar uma bola e você colocar numa piscina embaixo colocar, segurar lá. Quando você tirar a mão, aquilo vai aflorar. Entende? Uhum. Então, nós precisamos ficar atento, falar sobre as emoções. Aí tem um filme aí, Divertidamente, né, que é muito Ah, é bacana. sensacional. O 2 falando sobre essa fase, né, do adolescente. Então, toda aquela caixinha, né, mental
é desconstruída, então você imagina, ela não tem discernimento de decidir, de fazer algumas escolhas. Nesse filme mostra mesmo o que é uma crise de ansiedade, como que é o lidar, os valores que estão internalizados. Olha, é minha amiga, não é? Eu quero pertencer. A gente precisa tomar cuidado também, o senso de pertencimento que as crianças e os jovens querem ter, se corrompendo, fazendo coisas que às vezes eles nem querem, igual o caso que foi exposto agora, né? Os influencers, porque eles estavam colocando crianças e jovens em uma situação de exposição sexual assim muito forte, muito Absurdo. grave, né? Então, e normalizando isso não é normal, não dá. Eu acho que muitas pessoas foram baixando os olhos para isso, né, fingindo que nada acontecia e o negócio tomando proporções aí nas redes sociais, em vários, não é só esse, né? Sim, Que muitas sim, vezes as pessoas estão passando pano e deixando acontecer, né? sim, E aí vem aquela coisa, né, Thaís? A responsabilidade, eu acho que principal, é óbvio que é nossa, como pai, né? Você monitorar, sim, porque você tem o poder de falar para o seu filho, não vai fazer e não vai usar. Mas também dos governantes. Por quê? Porque eles sim, podem proibir certas, né, acessos. Pode sim, limitar, pode proibir alguns jogos, que eu acho que é um absurdo aquilo ser exposto. Por quê? Muitas vezes a gente não tem todo o domínio, né? sim, sim, Então eu acho que assim é um trabalho muito em conjunto. Eu acho que se todo sim, mundo fizer a sua parte, a gente vive num mundo melhor e mais sim, fácil de ser controlado, né? E sim. dosado certas situações. Eu queria falar também aqui, olha, gente, sobre esse livro maravilhoso que eu ganhei aqui, Psicologia Sem Fronteiras. Ganhei da Thaís. Quem que escreveu esse livro, Thaís? Se quiser falar um pouquinho? Foi um grupo de psicólogos aqui de todo o Brasil e cada um está trazendo um tema específico. Eu trago um olhar de inclusão para a família e para a profissão, É. trazendo esse olhar relacionado ao desenvolvimento mesmo, né? Enquanto indivíduos dentro da família e a profissão, né? Isso é importante. Esse livro aqui seria então para quem quiser ler e encontra onde? Esse livro, ele tem aí, disponível com vários psicólogos aqui do Brasil. Ele está disponível, ele fala sobre, empreendedorismo, ele fala sobre quebras de padrões ligados Uhum. à área profissional, à área pessoal, porque antes de sermos profissionais da saúde mental, da mente humana, somos pessoas. Sim, E cada um tem a sua história, cada um tem o seu desenvolvimento, tem a sua construção. Então, a gente quebra essas fronteiras para a gente não criar um lugar, olha, o profissional está aqui e o paciente está lá. Nós somos seres, né, humanos integrais, que temos cada um a sua história, cada um o seu contexto. E esse livro ele vem para inspirar, para motivar e para quebrar algumas barreiras mentais, porque às vezes a gente acha que só a grama do vizinho que é mais verde, né? Que sim. só o outro que tem sucesso, que o outro consegue. E às vezes a gente também tem um outro olhar, ai, tudo de ruim acontece comigo. E existem padrões Sim. no desenvolvimento, tanto pessoal, familiar, quanto profissional, né? Então, no nosso desenvolvimento humano, a gente não pula etapas, a gente passa por fases, assim como a criança, assim é na vida adulta, assim são nas áreas profissionais também. Então, o que está por trás de alguns profissionais de sucesso, né? O que uma psicologia sem fronteiras traz, né? Essa humanidade para o ser humano, para o profissional, porque nós não somos um título, nós somos uma outra pessoa comum como todos, Sim. né? E o quanto é importante a gente humanizar e falar sobre isso. Separar essas duas pessoas, né? Sim, O ser humano da profissão. E você conseguir enxergar isso, que as pessoas também têm problemas que eu falo com um psicólogo, muitas vezes precisa de outro psicólogo. sim, é necessário, É porque importante. nós precisamos nos É, trabalhar, né? exatamente. Então, no auge da pandemia, eu tinha 2 processos de psicoterapia pessoal que eu estava fazendo. Então, um pessoal e um profissional para lidar. Eu estava trabalhando como profissional da linha de frente num hospital,
com os pacientes Nossa, no consultório, porque o meu consultório continuou aberto. Eu falei, se eu posso trabalhar no hospital, eu também posso atender no consultório. As crises de ansiedades, nossa. as questões conflituosas que começaram a acontecer no ambiente familiar, pessoal, isso foi muito potencializado, né? Então, eu, enquanto profissional, trabalhando muito e pessoalmente, como que eu lido com isso? Então, eu estava em 2 processos para ter esse suporte, para ter essa estrutura. A gente precisa. E as pessoas têm um preconceito, né? Com essa coisa do, você precisa ir no psicólogo. Eu sou louco. A pessoa acha que para ir no psicólogo ela não tem que ser, né, louco e qualificado como louco e não Sim, necessariamente para ter um apoio, porque eu acho que é um olhar, né, diferenciado, porque a pessoa está te enxergando de uma maneira que você não se enxerga. Ela está conseguindo sim, ver os pontos, mas ela vai te levar a chegar ali para você ver sozinho, né? Enxergar esse caminho. É um percurso necessário. Eu falo que nem hoje todo mundo deveria passar com um terapeuta, um psicólogo, porque sim. Faz toda faz a toda a diferença. diferença. É que assim, Faz. a pandemia ela veio nos ensinar o quanto é importante. E aí foi o que potencializou ainda mais as mídias sociais, aonde a gente viu que não tem, a gente teria que ter uma restrição física, mas não as conexões, elas ficaram muito potencializadas e a gente precisa filtrar. O que que a gente vai se informar, o que que é se informar, o que que é contaminar, o que que é autonomia, o que que é adultização, o Sim. que é o autocuidado, o que é arrogância também de não se cuidar, eu não preciso. Então, assim, é muito necessário a gente ter esse autocuidado. E o profissional da psicologia, ele não vai olhar para você para tratar apenas problemas. Isso é uma habilidade que pode ser vista, mas você pode desenvolver virtudes, trabalhar competências, habilidades, Uhum. o seu desenvolvimento, projetos. Então, existem tantas coisas que São podem vários ser caminhos, né? trabalhadas, sim. Thaís, só uma última pergunta que eu queria fazer para você que ficou. Eu sei que assim, os filmes, né? Quando a gente coloca um filme para uma criança, muitas vezes, aí você vai me corrigir se eu estiver errado. Muitas vezes a criança ela não tem noção do que aquele filme quer dizer, por exemplo, divertidamente. Ela não está entendendo muito bem ainda os personagens, Sim. mas aquilo, ele tem um poder de trabalhar o subconsciente da criança, não tem? Sim, Bem forte. E isso acaba trabalhando lá dentro os valores, todo esse conceito que o filme quer passar para essa criança, para as pessoas entenderem melhor. Porque às vezes as pessoas que não têm acesso, né, a essa informação, elas não entendem o poder que tem, né, sim, a imagem, um filme. Muitas vezes você está ali assistindo o filme e fala assim: nossa, mas eu não estou em um filme psicológico. Até a gente, às vezes, né? sim. Você demora para processar o que quer dizer aquilo. Às vezes eles estão trabalhando arquétipos dentro do filme, é um Verdade. entendimento psicológico, e a gente não consegue entender. As pessoas estão entendendo aquilo como um filme comum aí de ficção, um filme de ação, e de repente ele tem muito mais ali. E eu queria que você explicasse um pouco o que esse filme, mesmo você não entendendo, ele faz dentro aí da sua cabeça. Então, o poder do impacto que um filme tem. Vamos lá, falando só um pouquinho sobre o É. cérebro, né? O nosso cérebro, ele é atemporal, então não existe o passado e nem o futuro, só existe o presente. Então, o arquétipo é quando você traz um estímulo, um símbolo. Por exemplo, vamos trazer a árvore. A árvore, ele é um arquétipo do símbolo feminino, do cuidar, do maternar. Então, você vê uma árvore, você tem essa imagem que não é consciente, que ela está arquetípica, ou seja, ela está no inconsciente coletivo e a gente faz esse download. Sim. Numa imagem de um filme, você vê uma cena e nós estamos vendo e nos projetando como se nós estivéssemos vivenciando aquilo. Então, cenas de violência, de abuso, cenas de agressividade são recriadas. O nosso corpo ele tem uma descarga química quando você vê
uma imagem, uma cena. E isso tem consequências no nosso sistema nervoso central, ou seja, a gente vai liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quantas vezes a gente vê uma informação, a gente fica com taquicardia, a Verdade. gente fica incomodado. O profissional, ele entende que ele tem um período de regulação. Então, você precisa o quê? Fazer uma atividade para descarregar e regular o seu sistema nervoso. A criança não entende, muitos adultos também não entendem isso. Então, quais são as consequências de estar expostas, né? Igual, o filme Divertidamente é um filme que educa. Então, Positivo. sim, olha, nossa, então eu funciono assim. Então, peraí, Sim. eu vou respirar. A minha caixinha de comando está precisando estabilizar, tranquilizar, ok. E quando são conteúdos nocivos, conteúdos Uhum. tóxicos, as consequências? Então, dificuldade de dormir, ansiedade, angústia, medos, comportamentos mais ansiosos, agressivos. Então, olha a série de consequências. Também pode direcionar ou pode ocasionar gatilhos. Gatilho, você vê uma imagem associado com algo que já aconteceu, que você talvez não lembre, a criança entre numa agitação, num medo, ou mesmo o adulto. Isso Sim. pode desencadear. Então, os filmes, eles podem orientar ou eles podem também despertar gatilhos emocionais e comportamentais bem sérios. É como você, de repente, aí só assistir notícia ruim, 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 ruim. Você vai ficar nesse processo de medo, né? Sim, Num estado sempre de alerta, achando sim. que vai acontecer com você. E aí o seu corpo, ele vai responder, o que que isso vai É. ocasionar? O sistema nervoso, o coração vai bombear mais, porque aí a gente tem um estado natural diante de uma situação de perigo, ou o ser humano paralisa, ou ele luta, ou ele foge. Então, consequentemente, o cérebro ele está preparado. Nossa, eu preciso lutar, eu preciso fugir, eu preciso, para sobreviver, paralisar. Então, o que isso ocasiona? Né? Muito sério. Eu quero pedir agora, Thaís, para você. A Thaís tem que sempre compromisso, né, gente? Da outra vez ela veio, eu preciso atender, eu preciso ir embora. Então, para não correr o risco aqui, a gente vai chegar aqui numa. Eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, não é uma pergunta, né? Eu quero que você deixe aí uma reflexão, uma mensagem aos pais que estão nos ouvindo agora nesse momento. Como que eles podem trabalhar melhor isso? O que que você diria para os pais? Uma reflexão, uma inspiração que vem nesse momento agora? Bom, o que eu posso dizer é que nós precisamos nos unir enquanto pais, educadores, escola, família e buscar a informação, o quanto o conhecimento ele é libertador. O que a gente veio fazer aqui hoje, a gente veio refletir, a gente veio falar de um tema muito importante e necessário, e não é para buscar culpados ou inocentes, é Hum. para que a gente possa ter a reflexão, para que a gente possa ter ações, para que a gente possa ter consciência, olhar para os nossos filhos e perceber o que que eles estão precisando naquele momento. E é outra coisa que é importante a gente falar, através do nosso filho, a gente tem uma atualização do nosso ser também, da nossa própria individualidade, porque nós vamos revivendo, de acordo com a faixa etária do nosso filho, experiências que nós temos gravadas no nosso sistema corporal e nós vamos vivenciando. Então, pais que passaram por dificuldades, e quantos não foram, né? A gente tem, cada um tem a sua história, tem a sua dor e também tem a sua força. Então, pais que não tiveram cuidados, às vezes falam, poxa, eu dou tudo para o meu filho, mas ele não está precisando de tudo. Às vezes o tudo é uma atenção, é Uhum. um limite, é um não. Por favor, aprendam a dizer não. Aprendam a colocar limites. Colocar limites é amor. E isso eu acho que é muito importante a gente falar. E a gente refletir juntos. É uma construção. Nós não temos, um controle, eu vou ter um controle absoluto. A gente não tem esse controle absoluto. O que a gente tem é uma construção, uma conscientização e uma responsabilidade. Isso é o que nós temos e que nós podemos fazer e se permitir
ter esse monitoramento também. Ah, eu vou controlar tudo. A gente não tem esse controle, Absolutamente não, né? Mas a infelizmente. gente tem que fazer o nosso melhor quanto a essa missão, porque eu falo que é uma missão, Sim, né? Quem acredita, né? Todos acreditam que existe um Deus aí, sim, né? sim, Então essa missão ela foi nos dada e essa missão ela tem que ser bem cumprida, né? Porque eu digo isso muito para os meus filhos, eu prefiro que ver vocês chorando hoje com os meus nãos e os meus, né? Do que ver vocês chorando amanhã, né? verdade. Aliás, eu chorando amanhã, eu tô até confusa aqui para finalizar, que eu fiquei tão. É que a minha cabeça, enquanto você está falando, eu fico imaginando todo o funcionamento do que você está falando aí. Eu até me Sim. perdi na fala. Na verdade, eu dizia: eu prefiro vê-lo chorando hoje do que eu chorando amanhã. Sim, Porque amanhã vai ser bem difícil de eu corrigir um erro que eu não corrigi hoje. Enquanto eles são pequenos, eu consigo dominar e eu consigo corrigir. A partir do momento que eles crescem, você não tem mais domínio. Aí você só entrega na mão de Deus e vai. Essa é a sim, verdade, Thaís. é verdade. Porque depois o que, que você vai fazer? Socorrer no momento que eles estiverem. Você vai poder socorrer? Vai. Mas não vai estar no seu domínio como está agora. Então, Sim, esse é o momento da gente ensinar valores, né? É, ensinar ética, o respeito, que eu acho que é a base para a gente sobreviver em sociedade. O respeito, onde começa, né? Onde termina a sua liberdade, até onde você pode ir. E sim, eu acho que isso são valores que a gente viveu lá atrás na nossa infância, porque a nossa infância era mais rígida e que eles não poderiam faltar, né? sim, Esse princípio moral, ético, essa coisa de você respeitar o outro, né? O espaço do outro, para que essas crianças aprendam a viver em sociedade e que elas não milindrem, né? Tanto como elas se milindram porque elas querem dominar o espaço total, sim, não entendendo o limite, é o que você disse, é a questão do limite, né? De impor os limites necessários para que ela entenda que ela faz parte de um grupo e de um contexto, e a gente precisa saber viver em sociedade se respeitando. Mas, sim. enfim, agradeço a participação de todos vocês, de todo o público aí da Thaís. Agradeço ao meu público e não esqueçam de se conectar aqui comigo. E se vocês querem mais assunto como esses, deixa aí, Luciana, traga fulano de tal, que a gente vai correr atrás para trazer a informação para vocês. Que, na verdade, o podcast Conectado com o Lolivério, ele cresce aos poucos, deixa ele rolando. Na verdade, o intuito é trazer informação para que vocês tenham aí uma troca, né? Que a gente tenha uma troca. Vocês também podem trazer aí informações para a gente, enquanto perguntando, tirando dúvida, pedindo que esses programas sejam exibidos na categoria que vocês desejam. Então, a gente quer a participação de vocês. Um grande beijo. Eu quero agradecer, Thaís, a sua participação. E agora eu deixo você aí para falar tchau para o seu público que está ali, ó, te assistindo. Eu agradeço a oportunidade, acho que é um tema muito necessário a gente falar. Me disponibilizo a gente ter esse canal aberto para conversar, para dialogar, trazer práticas, reflexões e a autorresponsabilidade que é necessária, né, Não a cada um esquece de das tuas nós. redes. É, Então, agradeço aí a conexão. Se você tiver alguma pergunta, algo, pode compartilhar aqui. Quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, Thaís Pimenta Psi. E vai ser uma alegria, né? Poder compartilhar, conversar um pouco mais e a gente poder despertar essa consciência e trazer pequenas práticas de uma maneira leve. Esse é o meu propósito de vida, né? Trazer conscientização, despertar com leveza, responsabilidade e muito amor. é isso aí. Obrigada, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.